Paulo falou, né? Sou Guilherme, sou residente do segundo ano de hematologia e hemoterapia, né? Do Hospital Universitário Mato Coutinho da Universidade Federal do Ceará. O tema da nossa reuniãozinha de hoje vai ser os anticorpos bispecíficos, em linfomas de grandes células B, tá? Para iniciar, a gente primeiro tem que definir o que são linfomas de grandes células B, né? Que é um grupo heterogêneo dentro da classificação dos linfomas não Hodgkin, tá? Esses tumores, eles surgem de células de linhagem B madura, tá? E são tipicamente caracterizados por grandes células linfóides, né? Formando camadas ou aglomerados lá no histopatológico. Mas, como eu falei, é um grupo heterogêneo, ou seja, existe diversos linfomas de grandes células B. O mais comum, né, o carro-chefe, obviamente, é os linfomas difusos de grandes células B, né? É a forma mais comum, que corresponde em torno de 30% a 40% dos linfomas não Hodgkin, acomete principalmente o sexo masculino, com a idade média do diagnóstico em torno dos 65 a 74 anos, né? E a espinha dorsal do tratamento de primeira linha dos linfomas de grandes células B, a quimioimunoterapia com o esquema R-CHOP. Mas, assim, não existe só os linfomas difusos de grandes células B na classe dos linfomas de grandes células B. Eu trago aqui para vocês um quadro, né, da quinta edição da OMS, em relação aos linfomas de grandes células B, e vocês verificam que existem diversos linfomas que são classificados como linfomas de grandes células B, que o carro-chefe é o difuso de grandes células B. Mas existem os linfomas de grandes células B rico em linfócito T, existem os linfomas difusos de grandes células B com rearranjo do MYC-BCL2, que agora é uma classe à parte, devido ao seu comportamento assim, mais agressivo. Também tem os linfomas de grandes células B ALK positivo, que a gente vai verificar que no histopatológico é um pouquinho mais semelhante ao linfoma plasmablástico, mas é ALK positivo. Existem também os linfomas de alto grau com aberração do 11, que esses linfomas, eles estão na classe dos linfomas de grandes células B, mas a gente verifica que no histopatológico é um pouco mais semelhante dos linfomas mais agressivos, como de Burkitt, são células mais de médio porte, blastoides, na imunohistoquímica assemelha-se um pouco aos linfomas de Burkitt, como, por exemplo, tem o BCL6 positivo, CD10 positivo, BCL2 negativo, MYC positivo, e tem um KM67 ali acima de 90%, é um grande diagnóstico diferencial de Burkitt, né, os linfomas de grandes células B de alto grau com aberração do 11, também tem a granulomatose linfomatoide, como também foi um tema de uma reunião nossa, que inclusive acho que foi a Thaís que apresentou sobre um caso nosso, né, tem os linfomas de grandes células B associados com inflamação crônica, tem o linfoma plasmablástico, que é um tipo de linfoma de grandes células B, só que ele é um pouquinho diferente, né? Lá na histopatológica, existem células com aspecto mais imunoblástico, plasmablástico, são células ali de intermediário porte, e que tem a expressão de antígenos PAM-B, exceto CD20, e tem a expressão do CD38, ou seja, mostrando um pouco mais de diferenciação, uma célula ali mais pós-centro germinativo, né? Como também tem os linfomas primários cutâneo, né, do tipo perna, o linfoma de difuso de grandes células B cutâneo primário, que é do tipo perna, e também tem o linfoma de grandes células B primária mediastina, ou seja, é um grupo heterogêneo que existe diversos tipos, não só o difuso de grandes células B é classificado como linfoma de grandes células B, pela RU, né, a quinta edição. E como o carro-chefe é o difuso de grandes células B, e é o que a gente pega mais no nosso ambulatório, né, o que a gente tem mais contato, eu resolvi fazer um breve resumo em relação ao linfoma difuso de grandes células B, para a gente entrar no nosso tema principal, que é os bispecíficos. A gente ter uma noção aonde é que o bispecífico hoje está mais consolidado no linfoma difuso de grandes células B. Então, o linfoma difuso de grandes células B é um linfoma não Hodgkin mais comum, né, que é o linfoma de grandes células B mais comum, comumente se apresenta com linfonopatia de rápido crescimento, geralmente dolor e tem sintomas B. Os fatores de risco é uma idade avançada, a gente percebe que a idade mediana é em torno ali dos 60 anos, acomete mais sexo masculino, raça branca não hispânica, que tem associação com a exposição ocupacional, como, por exemplo, o benzeno.
Para o diagnóstico, necessita, né, realizar uma biópsia excisional dos linfonodos para avaliar toda a arquitetura do linfonodo, que no histopatológico verifica que essa arquitetura está apagada, justamente por conta dessas células, principalmente de grande porte, de características ali mais blásticas, citoplasma moderadamente basofílicos, e no núcleo a gente consegue ver um a vários nucléolos, que na imunistoquímica a gente verifica que são células positivas para antígenos PAM-B, CD10, BCL6, CD19, CD79B, CD20, com KM67 ali acima de 40%, mostrando que é um linfoma, de certa forma, agressivo, certo? E para estadiamento é necessário realizar, principalmente, né, o ideal que se faça é um PET-CT, que algumas literaturas, principalmente no guideline britânico, coloca como PET-CT, a realização do PET-CT, ela dispensa a biópsia de medula óssea, mostrando que o PET-CT ele é mais sensível que a biópsia de medula óssea para a gente verificar se tem infiltração ou não na medula óssea. E diante do paciente com suspeita de envolvimento do sistema nervoso central, o ideal é que se faça uma ressonância de todo o sistema nervoso central, né, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, e avaliação do líquido cefalorraquidiano, né, como citologia, citometria de fluxo, tá? E aqui eu trago para vocês uma imagem relacionada ao histopatológico de um linfoma difuso de grandes células B, onde a gente verifica que perde um pouco a arquitetura normal do linfonodo com a presença dessas células mais de grande porte, né, o aglomerado de células de grande porte, tá? E é sempre importante a gente avaliar, a gente fazer uma avaliação prognóstica desse paciente através do índice prognóstico internacional, certo? Que ele prevê a sobrevida em 3 anos, tá? Variando ali de baixo a alto risco, onde o paciente de baixo risco ele tem uma sobrevida em 3 anos em torno de 90%, quando passa a ser alto risco com IPI maior ou igual a 4, já cai para em torno de 50%, e sempre é válido também a gente prever o risco de recidiva em sistema nervoso central em 2 anos, que é o CNS-PI, né? Que os pacientes de alto risco, quando tem um CNSP maior ou igual a 4, ele tem um risco de recair do sistema nervoso central em torno ali de 12%, já no baixo risco tende-se a zero, em torno ali de 0,8%, então é sempre importante a gente avaliar o prognóstico para a gente entender a agressividade desse linfoma, né? E é válido também a gente entender de onde é que está originando esse linfoma difuso de grandes células B, porque dependendo do ponto de origem, tem agressividade diferente, tem comportamento diferente, onde quando deriva de células B do centro germinativo, vai ter um CD10 positivo, tem um BCL6 positivo. Quando parte de células B ativada pós centro germinativo, a gente já verifica que tem um CD10 negativo, o BCL6 pode ser positivo ou negativo, mas o MU1 é positivo e tem uma ativação constativa da via de ativação NF-κ-beta, mostrando que é um pouco mais agressivo do que os linfomas difusos de grandes células B do centro germinativo, certo? E existe o algoritmo de Hans que ajuda a gente a definir de qual a origem essas células clonais partem, né? Que eu trago aqui para vocês, né? Que o CD10 positivo já fecha como do centro germinativo, mas se o CD10 vier negativo, a gente vai ter que olhar para o BCL6, com BCL6 negativo já não centro germinativo, já é células B ativadas, pós-centro germinativo. Agora o BCL6 positivo, não dá para a gente dizer se é do centro germinativo ou não, a gente vai ter que olhar para o MU1, se o MU1 vier positivo, é não centro germinativo, e se o 1 vier negativo, vai ser centro germinativo. Mas também a gente tem que verificar algumas características genéticas e moleculares desses linfomas difusos de grandes células B, que dependendo da presença ou não de rearranjos concomitantes MYC e BCL2 com o CBCLD6, a gente já classifica ele como duplo e triplo hit, que são linfomas de alto grau, são linfomas mais agressivos. Tudo isso é verificado através de técnica de Fisch no histopatológico, né? No histopatológico, e esses linfomas, esses com duplo ou triplo hits, eles são mais agressivos, tem um risco maior de recidiva em sistema nervoso central. Então, assim, isso vai mudar um pouco a forma como eu vou tratar. Talvez eu precise, né, de esquemas de quimioterapia mais intensivos, tá? E geralmente, esses linfomas difusos de grandes células B, duplo ou triplo hits, eles partem do centro germinativo. Apesar
de linfoma de fluido das células B do centro generativo ter um prognóstico melhor em relação às células B ativada, mais esses linfomas difusos duplo, triplo hit é observado que ele geralmente tem parte do centro germinativo. E o tratamento, como eu falei, a espinha dorsal do tratamento do linfoma difuso de grandes células B é o R-CHOP. Só que tem um porém, né? Tem uma informação aqui importante que vai servir muito bem para a gente entender o papel do bispecífico no linfoma difuso de grandes células B. Porque 50% dos pacientes ficam curados com R-CHOP. Os outros 50% vão precisar de linhas posteriores de tratamento, segunda linha, terceira linha, certo? Que aí entra o papel do bispecífico. Porque 10% vai ser a doença refratária primária e em torno de 40% vai ter uma recidiva nos próximos 2 anos, precisando de linhas de terapias subsequentes. Tá? E aqui eu trago para vocês um pequeno fluxograma, assim, de forma bem resumida, de como a gente deve tratar o linfoma difuso de grandes células B. A primeira pergunta é entender se esse linfoma difuso de grandes células B ele é duplo ou triplo hit, porque se sim, ele vai ter um comportamento mais agressivo, tem um risco de recair do sistema nervoso central maior, então dessa forma eu preciso de quimioterapia mais intensivas, como por exemplo o R da EPOC, até o R-Codoximivar que eu posso fazer, já que tem um risco de recair do sistema nervoso central maior, né, precisando de MTX em altas doses, mas se não for duplo ou triplo hit, eu vou verificar mais em relação aos estágios, né, se for estágio 1 ou 2, um estágio mais inicial, eu posso utilizar o R-CHOP com ou sem radioterapia, depender da minha avaliação clínica. Se for o estágio avançado, 3 ou 4, eu vou ter que olhar para o IPI. O IPI maior ou igual a 2, eu posso, em vez de utilizar o R-CHOP, eu posso utilizar o Pola-RCHP, né, onde tem a troca da vincristina pelo Polatuzumab, que é um conjugado anticorpo fármaco contra o CD79B, que foi a partir do estudo Polarix, né, que mostrou que esse esquema, né, o Pola-RCHP, teve um ganho de sobrevida livre de progressão, mas assim não teve ainda de sobrevida global. Então assim eu posso utilizar devido a esse benefício, mas se tiver um IPI mais baixo, em torno de 0,1, eu posso utilizar o R-CHOP normalmente. Em relação a esses pacientes recidivado refratário, que vai ser em torno dos outros 50%, né? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é se esse paciente vai ser elegível ou não a transplante. Se esse paciente for elegível a transplante, eu vou ter que verificar o tempo de recaída desses pacientes, né? Se recaiu em menos de 1 ano, eu vou partir para o CAR-T, e se recaiu após 1 ano, eu posso dizer que esse paciente ele é quimiosensível, então ele vai ser benéfico a utilização de uma outra quimioterapia como segunda linha, como por exemplo RAIS ou RDAP, e consolidar com o transplante autólogo. E se esses pacientes recaírem após CAR-T ou então após o autólogo, aí entra o papel do bispecífico, certo? Ali no papel já de terceira linha. E no paciente que é inelegível ao transplante, também vou fazer a mesma perguntinha. Recaiu antes ou depois de 1 ano? Antes de 1 ano, eu vou partir para o CAR-T. Após 1 ano, eu posso utilizar o Tafalena ou então o Pola-BR, né? Merecendo destaque que, se for utilizar o Pola-BR, isso pode dificultar um pouco na produção do CAR-T devido à linfodepleção da betamustina, certo? Então, se recaiu após CAR-T, eu vou utilizar o bispecífico, e se recaiu após Tafalena ou Pola-BR também existe o papel do bispecífico. Então, assim, para resumir, a gente entende que hoje o que está mais consolidado em relação ao bispecífico, os principais guidelines, é que os bispecíficos ele tem um grande papel já na terceira linha, né? Tanto dos pacientes elegíveis ao transplante, como também os pacientes elegíveis ao transplante, tendo uma boa resposta. Só que atualmente está ocorrendo diversos estudos clínicos, diversos ensaios, diversos trials, para avaliar o benefício desses bispecíficos em linhas mais precoces, né? Até como primeira linha, segunda linha. O grande problema, o que fica mais de alerta em relação ao manejo dessas medicações são os seus efeitos adversos, né? Que os principais é a síndrome de liberação de citocinas, síndrome de neurotoxicidade associada às células efetoras, citopenias, fadigas e infecção.
Então, assim, diversos estudos estão em andamento para avaliar o seu benefício, apesar desses eventos adversos, avaliar o seu benefício na sua utilização de forma mais precoce, não só em terceira linha, que é o que está mais consolidado atualmente. E para isso, né, é o nosso tema da reunião de hoje, né, que é um artigo que foi publicado em setembro desse ano, onde ele tenta avaliar o benefício e a segurança do bispecífico em linfomas de grandes células B, certo? Publicado em setembro desse ano, onde faz uma revisão sistemática, né, com o objetivo de avaliar os resultados de segurança e eficácia dos anticorpos bispecíficos em adultos difusos de linfomas de grandes células B, não só difuso, tá? Ele faz uma busca sistemática em diversos bancos de dados, utilizando palavras-chave como tolerabilidades, linfomas, bispecíficos, toxicidades, e eles avaliaram os estudos envolvendo bispecífico desde janeiro de 2008 até abril de 2024. Tendo como critério de inclusão ensaios clínicos intervencionistas utilizando bispecíficos em adultos com linfoma de grandes células B recém-diagnosticado ou recidivado refratário. As publicações tinham que ser obrigatoriamente em inglês e, em relação aos efeitos adversos, eles tinham que ser relatados como eventos adversos emergentes do tratamento, certo? Para tentar diminuir um pouquinho o viés de relato, excluir o julgamento subjetivo da casualidade desses eventos adversos. Como critério de exclusão, eles excluíram estudos observacionais, eles excluíram meta-análises e também os estudos que relatavam os eventos adversos como eventos adversos relacionados ao tratamento, eles também excluíram para tentar diminuir o viés de relato. Em relação à segurança, foi avaliado os principais efeitos adversos do bispecífico, né, que é a síndrome de liberação de citocina, a síndrome de toxicidade neurológica relacionada às células efetoras, o ANCAS, infecção, febre, fadiga, citopenias, e esses eventos adversos eles foram definidos como qualquer grau relatado em mais que 20% dos participantes de um estudo individual, ou quando o grau maior ou igual a 3, relatado em mais de que 5% dos pacientes de um estudo individual. Para avaliação de eficácia, eles avaliaram o follow-up mediano, a taxa de resposta global, a taxa de resposta completa, parcial, a duração mediana da resposta e a sobrevida livre de progressão mediana. E como resultados, eles identificaram desde 2008 até 2024, 1.723 estudos em que tinha uma certa participação de específico, mas aplicando os critérios de exclusão e inclusão, foram selecionados 18 estudos, que todos eram ensaios clínicos multicêntricos, abertos, fase 1 ou 2, né, envolvendo CD3, CD20, como, por exemplo, epicotamab, o gloftamab, o mosunetuzumab, CD3, CD19, como, por exemplo, o blinatumomab, o AZD0486, e também CD19, CD47, né, que é o TG1801, que o CD19, CD47, ele vai ter mais um envolvimento de macrófago com células tumorais. Já os demais, né, como a CD3, envolve linfócitos, né, linfócito T, com as células tumorais, porque esse CD47, ele inibe a fagocitose dos macrófagos. Aí, quando tem o seu envolvimento, ele inibe essa inibição, ou seja, as células tumorais elas ficam mais propensas a ter fagocitose pelos macrófagos. E aí, o número de participantes variaram ali em torno de 10 a 218 participantes por estudo. Somando todos os estudos, deu em torno de 1.332 participantes. A idade média ali em torno de 58, 72, 79 anos, que concorda com a epidemiologia das principais literaturas, né, da epidemiologia dos linfomas de grandes células B e a maioria do sexo masculino. A exposição mediana do bispecífico foi em torno de 46,8 dias até 8,7 meses. 4 estudos avaliaram como primeira linha, o bispecífico, e 15 estudos como no cenário de doença sensitivada refratária, com um número mediano de linhas de terapia anteriores variando ali de torno de 1 a 4 linhas prévias. E nessa tabela eu mostro aqui para vocês de forma assim mais detalhada, os 19 estudos selecionados. E a gente consegue perceber
a gente consegue perceber aqui que alguns estudos eram os biespecíficos em monoterapia, outros estudos já era combinado com outras drogas, como, por exemplo, polatuzumab vedotin, certo? A maioria dos estudos, como eu falei, a maioria era no contexto de recidivado refratário maior do que uma linha, maior do que 2 linhas prévias, e a maioria dos pacientes eram no contexto do difuso de grandes células B, né? E alguns, né, desses específicos, eles estavam associados com imunoquimioterapia, como, por exemplo, nesse estudo, o epcoritamab foi associado ao R-CHOP e foi em tratamento de primeira linha, né, em pacientes de tratamento com um IPI um pouco mais elevado. Todos os pacientes envolvidos foram difusos. Então, assim, nesse estudo foi avaliado tanto para tratamento de primeira linha, quanto no cenário de recidivado refratário, tanto o bispecífico em monoterapia, quanto o bispecífico em combinado com outras drogas. E como resultado, né, a similação de citocinas, a taxa mediana variou entre 0 a 72% nos 19 estudos relatados. Grau 3 foi relatado em novos estudos, variando ali em torno de 1,3% a 7%. A neurotoxicidade associada às células efetoras imunológicas foi relatada em 15 estudos, mas a maioria foram um pouco frequentes de baixo grau. As maiores taxas foi relacionado ao CD13 e CD19, os específicos envolvendo CD13 e CD19, certo? Infecções foram relatadas em 8 estudos, com a mediana das taxas de infecções variando ali de torno de 41% a 49%, grau 3 um pouco menor. Febre também foi avaliada em 11 estudos, foram relatados em 11 estudos, tendo uma taxa mediana variando de 18% a 73%. Fadiga foi um evento diverso bem comum, relatado em 14 estudos, tendo uma variação em torno de 17% a 46% das taxas medianas, e essas taxas foram mais altas, essas taxas mais elevadas foram observadas no uso do mosunetuzumab, né, que é um anti-CD3, CD19, em combinação com outras terapias, e nessa tabela aqui a gente pode verificar em relação à similação de citocinas, né? O que teve mais associação foi o plamatamab, apesar de não ter tido nenhum de grau 3, o que teve a maior taxa de similação de citocinas de grau 3 foi o odronextamab, tá? Tendo uma certa participação do glofitamab, do epcoritamab também. Em relação ao ICAS, como eu falei, foi mais comum no CD3, CD19, que foi o ADZ 0846, né? Foi onde a gente observou as maiores taxas de AINCA. Em relação à infecção, foi o glofitamab e o epcoritamab, como também o mosunetuzumab, teve uma participação significativa, tá? Em relação à febre, né? O odronextamab foi o que foi mais comum esse evento adverso. Em relação à fadiga, disparadamente, foi o mosunetuzumab, que teve maiores taxas de fadiga. Também esses biespecíficos, eles têm uma certa mielotoxicidade, levando a citopenias, né, de forma considerável, principalmente o mosunetuzumab junto com o CHOP, né, foi quem apresentou as maiores taxas e de qualquer grau de anemia, trombocitopenia e neutropenia. Em relação ao CD19, os bispecíficos envolvendo CD19 e os bispecíficos envolvendo CD20, não teve, assim, monoterapia, não teve tanta diferença. Os que foram verificados maiores taxas de citopenias foi o mosunetuzumab junto com o CHOP, né? Como eu mostro aqui para vocês nessa tabela. A gente verifica que de forma disparada o mosunetuzumab foi onde a gente verificou as maiores taxas de citopenias, né? De qualquer grau, como também grau 3, com a neutropenia em torno ali de grau 3 em torno de 25%. É algo importante a ser relatado. Mas também foram avaliados alguns outros eventos adversos, né, que não foram tanto o foco dos estudos, né, como, por exemplo, o blinatumomab de grau 3 foi verificado em cefalopatia,
algum perfil metabólico um pouquinho ruim, como hiperglicemia, né? O odronextamab teve um perfil de toxicidade bem relevante, com diversos outros efeitos adversos, como distúrbios eletrolíticos de grau 3, como hiperfosfatemia, né? O epicotamab e o glofitamab não teve tanto outros eventos adversos, né? E o mosunetuzumab também teve outros eventos adversos, principalmente grau 3, com diversos distúrbios hidroeletrolíticos, como hipofosfatemias e hipocalemia, tá? E em relação à eficácia, dos 16 estudos que foram avaliados a eficácia, 3 foram de primeira linha e 3 em doença recidivada e refratária. Em relação aos de primeira linha, todos foram biespecíficos CD3 e CD20 combinado, mostrando taxas de respostas globais bem satisfatórias, em torno de 95% a 100%. Já na doença recidivada e refratária, que foram avaliados tanto CD3, CD20 como CD3, CD19, já teve uma resposta um pouco mais baixa, quando comparado com a primeira linha, variando ali uma taxa de resposta global em torno de 40% a 91%. Como eu mostro aqui para vocês, né? A gente verifica que, em primeira linha, o epcoritamab teve respostas bem satisfatórias e, no cenário do recidivado refratário, ele também mostrou respostas bem satisfatórias, né? Em torno de 91%, tanto no cenário de primeira linha quanto no cenário de recidivado refratário, né? Já os outros biespecíficos, como, por exemplo, o mosunetuzumab, que já na primeira linha foi em torno de 95%, quando colocado no cenário de recidivado refratário, já teve respostas menores, né? A taxa de respostas globais menores. E em relação à avaliação da qualidade desses estudos, 10 estudos avaliados como tendo baixo risco de viés, só que outros 9 estudos avaliados como risco de viés pouco claro, porque muitos deles não forneceram informações suficientes sobre os critérios de classificação usados na avaliação dos eventos adversos, como, por exemplo, principalmente na neurotoxicidade, que eu vou explicar um pouco mais na frente. E um grande ponto negativo era que todos os estudos foram limitados por seu desenho de ensaio, não randomizado, aberto, sem um comparador ativo, ou seja, não tinha um grupo controle. E o que a gente consegue verificar é que o biespecífico, como eu falei, ele foi muito associado, né, teve taxas consideráveis de infecção, taxas consideráveis de citopenia, só que em relação à infecção, a gente verificou que essas taxas foram menores do que o uso do biespecífico em outras malignidades, como, por exemplo, os mieloma múltiplo. A gente percebeu que teve altas taxas de similiberação de citocinas, mas a de grau 3, né, maior ou igual a 3, que são as graves, foram baixas. Em relação ao ICAS, foi um ponto negativo, porque algumas informações não foram muito claras, devido à heterogeneidade dos estudos. Porque alguns estudos, eles não utilizaram alguns critérios de classificações que já estão bem consolidados, eles relataram alguns eventos neurológicos apenas como eventos neurológicos, mas que não relataram como ICAS, mas que tinham critérios para ser classificados como ICAS. Então, aí ficou um ponto negativo. A taxas de fadiga, citopenias e febre foram consistentes, né? Foram iguais ao uso de biespecíficos em outras malignidades, merecendo a gente destacar em relação à fadiga, né? Que a fadiga é um evento diverso que pode trazer impacto importante para a qualidade de vida do paciente. Fazendo um comparativo do uso do biespecífico em relação às terapias padrão, a gente verificou que a taxa de infecção e a taxa de citopenias foram parecidas com as terapias padrões, como R-CHOP, quimioterapia de resgate, conjugada anticorpo fármaco, ou seja, mostrando-se seguro, tá? As taxas de febre, fadiga e neuropatia periférica também foram semelhantes em relação à terapia citotóxica, apesar da neuropatia periférica ser menor no biespecífico, quando comparado com o pantuzumab vedotin. Em relação à cardiotoxicidade, mucosite, erupções cutâneas não foram relatadas nos biespecíficos, que são
toxicidades que a gente observa nessas terapias padrões de quimioimunoterapia. E a grande diferença, de fato, entre o bispecífico e essas terapias padrões é realmente a semiliberação de citocinas e o AICAS, né? Que são toxicidades que estão diretamente relacionadas com terapias que envolvem células T efetoras, que é, no caso, o bispecífico e o CAR-T. Agora, em relação bispecífico CAR-T, fazendo um comparativo do que a gente achou nesse estudo em relação às outras evidências, outras literaturas. A gente percebeu que a similaridade de citocina foi menor no bispecífico em relação ao CAR-T. O AICAS também foi menor quando comparado ao CAR-T, e muito disso pode ser explicado devido ao esquema de dosagem progressiva que é utilizado no bispecífico. O CAR-T, ele é utilizado em dose única e tem uma carga de células T ativada muito grande, então, e isso leva a maior liberação de citocinas, aumentando o risco de similaridade de citocinas, como também o AICAS. E o bispecífico, se a gente for perceber, por exemplo, o esquema do glofitamab, né, o esquema terapêutico do glofitamab, eles tem alguns esquemas que, primeiro, eles fazem o obinutuzumab para tentar diminuir um pouco a carga tumoral, e no primeiro ciclo, as doses de glofitamab, eles são doses menores, são mais doses, só que doses menores. E a partir do segundo ciclo, eles fazem uma dose full. Isso, de certa forma, pode mitigar essas toxicidades graves relacionadas às células efetoras, né? Similaridade de citocinas e AICs. Muito disso pode ser explicado devido a esse esquema de doses progressivas que é feito no bispecífico, que não tem no CAR-T. CAR-T é dose única e uma grande quantidade de células T ativadas, que pode, né, favorecer a ter mais similaridade de citocinas e AICs. E também a gente verificou, foi possível verificar que o bispecífico ele tem menos citopenias e menos infecções grau 3 que o CAR-T. Podendo a gente dizer que o bispecífico, sugerir, na verdade, que o bispecífico eles são menos tóxicos agudamente do que o CAR-T, porque eles causam menos citopenias grau 3, eles causam menos infecções grau 3, menos similaridade de citocinas e AIDS. Assim, não dá para a gente bater o martelo. O que a gente consegue ver é que esse estudo sugeriu isso, né? Já as toxicidades a longo prazo, parece que o CAR-T pode ser melhor, né? A gente verifica que o CAR-T está relacionado a citopenias prolongadas e hipoglobulinemia, né? Ele parece ser melhor porque os efeitos a longo prazo do bispecífico, que ainda não está disponível, não foi possível observar nesse estudo, mas parece que o bispecífico ele vai pior quando comparado a longo prazo, justamente porque o bispecífico são vários ciclos. O esquema do glofitamab são 12 ciclos, né? E aí essas doses acumulativas podem levar citopenias mais prolongadas, pode causar uma hipogamoglobulinemia mais intensa, levando a mais infecção. Então, assim, o CAR-T o bispecífico parece ter um perfil de toxicidade aguda melhor do que o CAR-T, mas a longo prazo parece ser melhor, ou parece ser pior. E em relação ao tratamento de linha de frente e o recidivado refratário comparado com as outras terapias, em relação à primeira linha, comparado com o tradicional R-CHOP, teve respostas bem superiores, tá? Chegando até 100%, 90%, enquanto que o R-CHOP valia uma taxa de resposta global em torno de 70%. No cenário do recidivado refratário, o bispecífico foi melhor do que a quimioterapia de resgate, com a taxa de resposta mediana variando de 40% até 90%, que 90% foi o epcoritamab. Já na quimioterapia de resgate, RA e RDAP, foi em torno de 26%, mas no cenário de recidivado refratário, ele é inferior quando comparado ao CAR-T, tendo a resposta ali variando em torno de 50% a 80%, dependendo do CAR-T utilizado, né? E, assim, para a gente concluir, levando em consideração essa revisão sistemática, onde revisou em torno de 19 estudos,
percebe-se que essa revisão ela fornece evidências de que o bispecífico são geralmente seguros e eficazes em adultos com linfomas de grandes células B, né? Esses eventos adversos, né? Eles requerem uma consideração cuidadosa porque pode impactar, né, na morbimortalidade desses pacientes, devido às toxicidades relacionadas às células efetoras e citopenias. Provavelmente esses pacientes precisam de um cuidado mais especializado no meio intra-hospitalar, certo? Mostrando que o bispecífico ele tem respostas superiores à quimioimunoterapia, tanto no cenário de primeira linha, quanto no cenário de recidivado refratário, tendo um perfil de toxicidade aguda melhor do que, parece ser melhor do que o CAR-T, mas ao longo prazo essa toxicidade parece ser pior, certo? Mas existem algumas questões futuras que vai ser necessário mais ensaios clínicos randomizados, né? Ensaios clínicos mais controlados, para a gente tentar entender o papel desse bispecífico em combinado com a quimioterapia, para saber se essa quimioterapia pode piorar ainda a toxicidade ou então mitigar a toxicidade relacionada às células efetoras, utilizando de bispecífico com doses menores. A gente precisa estudar um pouco melhor para definir aí o sequenciamento ideal entre o bispecífico e o CAR-T, já que cada um tem as suas particularidades em relação à eficácia, em relação à toxicidade, como eu falei, e a gente também tem que entender o impacto desses eventos adversos do bispecífico na qualidade de vida dos pacientes e o ônus sobre o sistema de saúde, né? Porque, assim, são drogas caras, né? Que existe eventos adversos considerável que precisa ser manejado, e para ser manejado também requer gastos públicos, apesar de ter grandes respostas muito animadoras em primeira linha, tá? Aqui foram as referências que eu utilizei para fazer a aula, né? E muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Parabéns aí pela aula. Acho que você conseguiu resumir bem aí o difuso de grandes células B e dar um panorama geral aí sobre os dos bispecíficos, né? Queria abrir aí para comentários ou perguntas, principalmente dos residentes. Pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Vou pedir para algum... Oi, bom dia. Doutor João, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Vocês estão bem? Pronto. A gente foi recente pro EMO e teve uma discussão, eu não sei, eu queria muito saber como é na prática clínica, principalmente do privado. Porque, assim, nos recidivados refratários menores de 1 ano, a gente entende, né, como foi discutido na aula, que a principal indicação seria CAR-T-cell. Mas a gente também entende a dificuldade de acesso, o tempo de manufatura do CAR-T-cell em pacientes que estão com doença em atividade. E aí fica muito esse questionamento de como a gente faria a ponte para esse CAR-T-cell. E surgiu alguns comentários sobre a possibilidade de utilizar os bispecíficos como ponte para a terapia CAR-T-cell, enquanto haveria o tempo da manufatura do produto até a infusão. O senhor já viu alguma coisa desse tipo na prática privada? É viável? Assim, é uma coisa muito nova para a gente utilizar duas terapias com toxicidades semelhantes. Eu não sei se isso é realmente uma coisa considerável, viável, se tem algum estudo que compare quimioterapias citotóxicas comparando bispecífico como ponte para o CAR-T-cell, é uma coisa muito nova para a gente, não sei como é na prática clínica, principalmente do privado. Quer responder, Guilherme? Eu sei que seu objetivo aí é bispecífico. A pergunta da Laís é mais sobre CAR-T, sequenciamento terapêutico. O que é que você acha aí?
Pois verificando os principais estudos hoje em andamentos, é um grande desafio hoje definir o melhor sequenciamento quando colocado essas duas terapias de bispecífico e CAR-T. E a gente sabe, né, dos problemas, não, assim, das desvantagens em relação ao CAR-T, em relação ao tempo de preparo, ao tempo de manufaturamento para até realizar a infusão. E realmente está em andamento alguns estudos então, em que estão colocando o biespecífico já em segunda linha de forma mais precoce, certo? E que não interfere na resposta, assim, verificado que não tem tanta interferência na resposta do CAR-T já em terceira linha. Tem estudos, né, desses biespecíficos em segunda linha, nesses pacientes que recaem antes de um ano, antes do CAR-T, justamente pela essa facilidade para a utilização do bispecífico. O bispecífico é mais disponível, já que o CAR-T tem todo um processo para a sua produção. E nos pacientes que recaem após um ano do tratamento, ou seja, nesses pacientes que são quimiosensíveis, né, e são inelegíveis ao transplante autólogo, muitas vezes eles podem ser utilizados o CAR-T como segunda linha, e eles estão utilizando algumas quimioterapias, né? Algumas quimioterapias para controle da doença até o CAR-T ficar pronto. Como, por exemplo, eu vi um estudo em que os pacientes, em que eles utilizavam o GEMOX, faziam o GEMOX, o paciente recaía após um ano, eram inelegíveis ao transplante autólogo, apesar de ser quimiosensível, né, mas eram inelegíveis, e aí eles utilizavam o GEMOX, também tinha alguns esquemas utilizando o polatuzumab para depois, subsequente, ir para o CAR-T. Aí, a tua pergunta seria ponte para CAR-T utilizando bispecíficos em segunda linha. É isso? A pergunta é essa? É isso. Se teria algum problema posteriormente para fazer o CAR-T, se é uma possibilidade, enfim. Eu vou comentar, tá certo? Vou comentar aí a tua pergunta. A primeira coisa é entender que a gente mora no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, o CAR-T e os bispecíficos estão aprovados em algumas situações. Primeira coisa para enfatizar é que o bispecífico no Brasil está aprovado em terceira linha, tá? E no mundo todo, né? Ainda não, FDA e Europa não aprovou ainda o uso de bispecíficos em segunda linha. No Brasil, a gente tem aprovado o epcoritamab, né? Então, são para pacientes de terceira linha. O CAR-T está aprovado o Axicel no Brasil em segunda linha, né? Que é o CAR-T da Kite, é o Yescarta, para pacientes com recidiva menos de 12 meses ou refratários primários, né? A gente sabe que a gente tem uma questão de acesso, como o mundo inteiro, difícil, né? E eu acho que é importante também a gente ter uma gestão de recursos, tanto na saúde no SUS, quanto na saúde suplementar, né? Então, o que a gente tem na literatura como ponte para CAR-T, né? Não se sabe ao certo qual é a melhor, se existe alguma terapia ponte preferencial. Aparentemente, a radioterapia pode ter um maior benefício do que a quimioterapia. Você irradiar uma doença localizada ou irradiar uma área bulk. Aparentemente, isso facilita a ação do CAR-T, mas não são dados consistentes, né? O que se tem feito na prática clínica, né? Até conversando com outros colegas. Quando o paciente é refratário ao R-CHOP, né? Refratário primário, dificilmente ele vai ter algum sucesso, uma pequena chance de sucesso com outra estratégia que não seja o CAR-T, né? Então, realmente, se ele tiver acesso preferencialmente, ele deve ir para o CAR-T e você utilizar a terapia ponte, fazer uma quimioterapia, uma rádio. Lembrar que se eu for usar a Pola-BR, que é um esquema mais caro até para você usar como ponte, né? Você não fazer a benda, como o Guilherme bem falou, você só Pola-R. Mas, assim, a gente não tem um esquema preferencial. No Brasil, você usar e no mundo, você usar um bispecífico como ponte,
você não consegue ter nem aprovação porque ele não está aprovado em segunda linha, né? É, é, como o Guilherme falou, não existem dados que, se a gente pegar os estudos clínicos de CAR-T em terceira linha, quarta linha, né? Alguns pacientes foram expostos a bispecíficos, conseguiram ser resgatados com CAR-T e vice-versa. CAR-T pode ser feito em linhas mais precoces, o paciente recidivar, e o bispecífico conseguir resgatá-los. Então, assim, aparentemente não há um prejuízo de resposta se você utilizar um prévio ao outro, né? Mas voltando novamente aqui para a ponte, né? E sequenciamento de CAR-T em segunda linha, se é um refratário primário o paciente tem acesso, preferencialmente ele deve ir para o CAR-T. Agora, se ele consegue alguma resposta com a RCHOP, né? E recai com menos de 12 meses, o CAR-T está proposto, né? Se você for olhar o fluxo aí dos guidelines, né? Está lá o CAR-T como regime preferencial no NCCN, inclusive, tanto para elegíveis quanto para inelegíveis ao transplante. Mas o que faz na prática? Né? Você pede o CAR-T, você vai resgatar o paciente com a quimioterapia, você faz um RGMOX, faz um RAIS, algum desses protocolos. Se o paciente entra em resposta completa com a ponte, né? Aí você volta para o autólogo. Você tenta o autólogo, né? Até por questão de gestão de recursos, e o paciente foi quimiosensível ali naquele cenário, né? Agora, se o paciente não consegue ter uma resposta completa à quimioterapia, né, de resgate não, de ponte, né, mesmo com a recidiva menor do que 12 meses, com a recidiva menor do que 12 meses, aí ele provavelmente é melhor que ele vá para o CAR-T. Então, isso aí é apenas um raciocínio, talvez, de como você gerir melhor os recursos, né? Preferir o CAR-T, o refratário primário, se tiver acesso, e se for uma recidiva menor do que 12 meses, no não refratário primário, né? Se ele responder a quimioterapia de ponte, né, você tentar o autólogo. Né? Para pacientes com recidiva maior do que 12 meses, né, realmente o CAR-T não está aprovado, você deve seguir com quimioterapia e transplante autólogo, se ele for elegível. Se ele for inelegível, preferencialmente outras classes de drogas, né? Que está aprovado, inclusive no Brasil, é Tafalene e Polo-BR, que são regimes também tem um custo mais elevado, mas que aparentemente têm melhores respostas do que o RGMOX, que é standard of care, né? Durante muitos anos, para esses pacientes com recidivas mais tardias, não elegíveis ao transplante autólogo em recidivas mais tardias, né? Vou comentar um pouquinho aqui só algumas questões de ordem prática aqui, rapidamente. Acho que o Guilherme falou muito bem, resumiu muito bem os bispecíficos, né? A gente tem que ter em mente que os bispecíficos, né, é uma classe de drogas que vai te dar em terceira linha, né? Pacientes já previamente bem tratados, inclusive transplantados, alguns inclusive até fizeram CAR-T nos principais estudos, né, que são do epcoritamab e do glofitamab, são as duas drogas que estão aprovadas no FDA, né? No Brasil só o epcoritamab. Então, a gente tem que imaginar que são pacientes de extremo alto risco, né? Que tem, se for ver o controle histórico, tem taxas de respostas bem pobres, e que os bispecíficos conseguem gerar a resposta completa em torno de 40% dos casos, né? Como o Guilherme falou. Em primeira linha, né, que é o que são estudos em andamento, uma das vantagens do bispecífico em relação ao CAR-T é a possibilidade de combinação com químio, né? O que torna viável o uso dele em linhas mais precoces, né, associado à químio, tentando melhorar a resposta. Mas o que tem que ser visto, né, é a toxicidade. A gente sabe que o bispecífico, apesar de ter altas taxas de resposta em pacientes com múltiplas linhas prévias, né, 40% de resposta completa não é pouco, né, nesses pacientes extremamente refratários, né, a gente não tem uma toxicidade desprezível, né, então a gente tem realmente, como o Guilherme bem disse, né, CRS, uma incidência elevada de CRS no primeiro ciclo, mas uma minoria grau 3, né, e uma incidência baixa de ICANS. Mas a gente vai ver, o epcoritamab, por exemplo, é uso contínuo, até progressão, né? Nem falando de custo, né, que é um custo extremamente elevado, a gente vai ter citopenias, né? Então você tem que estar preparado para transfundir o seu paciente, usar GCSF, usar bacteriascovir e enfrentar aí talvez infecções em cenário de hipogama, né? Muitas vezes tem que repor imunoglobulina. Então não é um tratamento assim que tem uma toxicidade desprezível, pelo contrário, é um tratamento que a longo prazo
citopenias, infecções, né, certamente vão ter que ser manejadas, né? O CAR-T, como o Guilherme falou, né, você vai ter uma taxa muito mais elevada de CRS, também um grupo considerável de grau 3, em torno de 90% dos pacientes vão ter CRS, talvez menos da metade de grau 3, mas não é desprezível CRS grau 3, né, no CAR-T. E ICANS você tem em torno de 20% de ICANS no CAR-T, e a maioria é grau 3. Então, o CAR-T também é uma terapia que tem uma alta taxa, uma alta eficácia, né, tanto em segunda quanto terceira linha, mas também não tem uma toxicidade desprezível, né? A gente vai ter que saber manejar isso aí além do custo, né? Mas o que a gente vê, na verdade, tem também o Guilherme não entrou em detalhes, né? O estudo do Guilherme foi até abril, se eu não me engano, né? Compilado aí de estudos até abril. Recentemente foi publicado no IRRA, né? Os dados do estudo Staglow. Foi o primeiro estudo grande, né? Fase 3, que usou biespecíficos em segunda linha, né? E foi um estudo fase 3 que usou como braço controle o RGMOX, que é o Standard of Care, né? Então a gente foi visto que em segunda linha o Gloftamab, que não é uma droga ainda aprovada no Brasil, né? Combinado a GEMOX, teve assim dobro de resposta em relação ao RGMOX, e de resposta global, e foi, eu não tenho o dado preciso aqui, mas talvez tenha sido, talvez, até aqui se eu conseguir abrir aqui o estudo, para trazer o dado aqui para você. Eu tenho aqui o dado. O Gloftamab associado ao GEMOX versus RGMOX em segunda linha, né, para pacientes não elegíveis, teve uma taxa de resposta completa de 58% contra 25%, né? Tendo sido o primeiro estudo, né, que realmente demonstrou um benefício de sobrevida global versus RGMOX, estudo prospectivo. Então, é muito promissor também o uso dos biespecíficos em linhas mais precoces, principalmente segunda linha, né? A gente já tem dados consistentes, apesar de não estar aprovado ainda, nem no FDA, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é que a gente teve o rituximab, né, que quando foi associado ao CHOP, teve foi a primeira estratégia que mudou o jogo, né, no difuso. O CAR-T, depois, a gente já tem dados, tem follow-ups mais longos do que os biespecíficos, né, já mostra um potencial curativo, né, do CAR-T em segunda e terceira linha, né, que pode ser já um segundo, já é considerado, né, muitas pessoas estão vivas hoje por conta do CAR-T, já é considerado um segundo terapia que mudou o jogo aí do difuso, e a gente vai precisar de mais tempo, né, para ver se os biespecíficos, né, vão manter essas taxas de respostas expressivas a longo prazo, né? Esse era o meu comentário. Parabenizar o Guilherme, né? E se ninguém tiver mais, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, parabenizar o Guilherme aí. Guilherme, foi excelente sua revisão, seu artigo. Aprendemos muito. E boa quarta-feira a todos. Obrigado, Dr. João. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns, Guilherme. Obrigada, doutor João.